Fala pessoal, tudo bem com vocês? JG na área, canal JG pelo mundo. Eu sou o João Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo para falar sobre o que aconteceu hoje aqui na Inglaterra. Lembrando para vocês que se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu moro na Inglaterra, sou brasileiro, mas me mudei para Europa em 2014. Primeiro eu morei em Portugal, depois eu me mudei para Inglaterra e eu tô na Inglaterra até hoje. E aqui nesse canal eu conto um pouco para vocês sobre a minha vida na Inglaterra como imigrante e também falo um pouco sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal e filosofia, né? Que são coisas que transformaram a minha vida. E a ideia desse canal aqui não é te ensinar nada, não é te vender nada, não é te ser seu guru de nada. Eu só faço aqui as minhas reflexões sobre o que eu tenho visto aí nos últimos acontecimentos, do que tem acontecido aí pelo mundo. E hoje aconteceu uma coisa muito importante que eu acho que é importante eu falar aqui e dar uma visão sobre quem está aqui na Inglaterra, sobre como que a gente está vivendo os últimos tempos aqui, né? Então o que aconteceu hoje foi um ataque numa sinagoga em Manchester. Numa sinagoga, se você não sabe o que é tipo como se fosse uma igreja dos judeus. E aí teve esse ataque na sinagoga em Manchester, sendo que hoje é o dia mais santo do calendário judaico. Hoje eles estavam comemorando alguma coisa lá que eu esqueci o nome agora, é Kum Upur, acho que é isso. É um nome meio estranho, né? Eu não sou judeu, sou cristão. E como vocês sabem, ou você deve imaginar, que o cristianismo veio do judaísmo. Jesus era judeu. Então, eu como cristão me sinto conectado com o judaísmo, um pouco com os judeus, pela história compartilhada da religião judaico-cristã. E então aconteceu isso hoje nessa sinagoga. Um cara que já liberaram o nome dele aí, que é um tal de Jihad al-Shamin, que é um cara de nacionalidade britânica, mas com origem síria. Ele é britânico-sírio. Aí não divulgaram ainda se ele é britânico porque ele nasceu na Inglaterra e os pais são da Síria, ou se ele veio da Síria e ganhou nacionalidade aqui na Inglaterra, depois de morar aqui há algum tempo. E aí então esse cara aí, esse Jihad, que já tem o nome de Jihad, né? Que já é uma coisa estranha, né? Porque Jihad é o nome desses islamitas que usam essa palavra Jihad para defender o islamismo contra quem não é islâmico. Então Jihad é como se fosse uma autodefesa contra alguém que está te atacando. Só que eles usam isso como se fosse um propósito ou uma desculpa para atacar os outros, que é atacar os infiéis. Mas nem é esse o tópico do vídeo, né? Mas o nome do cara era Jihad, por incrível, por coincidência, tá ligado? Aí esse cara, Jihad al-Shamin, foi nessa sinagoga com um carro, dirigindo um carro. Aí acho que ele bateu com o carro lá na sinagoga. Depois ele saiu do carro com uma faca e começou a esfaquear pessoas, tá ligado? E aí 2 pessoas morreram na sinagoga, 4 ficaram feridas, estão feridas. E a polícia conseguiu eliminar esse terrorista, né? Que acabou atacando a sinagoga. E aí a polícia matou ele, né? Porque ele aparentemente estava com alguns aparelhos conectados no corpo. E aí, por causa desses aparelhos, parecia que ele tinha umas bombas com ele. Eu não sei se era com ele ou se em algum outro lugar, mas ele tinha uns aparelhos no corpo. E a polícia ficou com medo que ele pudesse explodir alguma coisa e aí eliminaram ele. E a polícia agiu muito rápido, porque foi em 7 minutos. Em 7 minutos da chamada de emergência, a polícia conseguiu chegar lá na sinagoga e eliminar o cara em 7 minutos. Então a polícia agiu bem rápido. E também tem nas notícias, né, aqui na Inglaterra que
se não fosse a segurança da sinagoga, ele podia ter feito um estrago maior, porque como as sinagogas estão protegidas com segurança, o que é uma coisa assim pra tu ficar pensando, né? Tu pensar, caraca, mano, como é possível uma sinagoga ter que ter segurança, mano? Ter que ter segurança armado numa sinagoga, mano. Mano, não tem, não tá, tipo, não faz sentido isso, cara. Por causa de ataque de, medo de ataque de terrorista islâmico, mano. Cara, mano, que mundo que a gente tá vivendo hoje em dia, mano. Na moral mesmo. Que mundo, mano. Aí, então a segurança protegeu, né, a sinagoga pra o cara não atingir mais pessoas. E aí ele, infelizmente, só matou 2 pessoas, né, que podia ser mais, mas 2 pessoas não é um número alto assim, né. Lógico que é trágico, eu não queria perder ninguém, nenhum amigo, nenhum parente desse jeito. Tipo, deve ser horrível, ou muito menos eu, morrer desse jeito, num ataque terrorista. Mas aí foi isso. Aí as autoridades aqui inglesas, né, classificaram isso como um ataque terrorista. E aí estão tentando identificar o porquê que esse cara, esse maluco aí, foi fazer essa parada. Foi fazer esse ataque terrorista, né? Aí, então foi isso que aconteceu. Agora eu quero falar um pouco sobre como que tá aqui a situação, né, no Reino Unido ultimamente. Porque teve um protesto gigantesco aqui, acho que há um mês atrás, ou 3 semanas. Não, 3 semanas atrás. Teve um protesto anti-imigração em Londres que reuniu mais de milhões de pessoas. Foi um protesto gigantesco, tá ligado? E tá tendo uma tensão muito grande aqui na Inglaterra sobre isso de imigração. Tá uma tensão muito, porque os ingleses, os britânicos, e quando também aliado aos britânicos, eu digo que a cultura ocidental tá se incomodando com o autoritarismo da religião oriental, por exemplo, do islamismo. Os muçulmanos estão praticamente dominando toda a Europa. Se você for ver vídeo da França, a França virou islâmica. Se você for ver vídeo da Alemanha, a Alemanha virou islâmica. A Suécia virou islâmica. Aqui, onde eu moro, mano, eu ando pelas ruas assim e às vezes eu falo, cara, isso aqui não é Inglaterra, mano. Eu trabalho em Londres, né? Eu entrego medicamentos para farmácias. E aí tem uns bairros de Londres que eu vou que eu falo, meu Deus, mano, onde que eu tô, mano? Mano, já tá começando, eu sinto que já tá começando a maioria das pessoas na rua, assim, tem bairros que tu olha que a maioria é de origem asiática. Não, as pessoas não parecem mais inglesas ou francesas, ou, tá ligado? E isso é um choque cultural muito grande, mano. Pra mim, que venho do Brasil, pra nós brasileiros, que vivemos numa cultura ocidental, quando tu chega num país que é ocidental, como eu tô aqui na Europa, e vê isso, tu fica assim, caraca, mano, eu tô na Europa ou eu tô na Ásia? Porque, tipo assim, o que eu penso, né? Se você tá na Ásia, lá no Oriente Médio, no Médio Oriente, Middle East, se tu tá lá, tu tá lá. Tipo, o país já é desse jeito. Só que aqui, do lado de cá do Ocidente, tu vivenciar essas paradas aqui é estranho, tá ligado? Não é normal, tipo, não é normal. Pelo menos eu, na minha opinião, não acho normal isso, tá ligado? Me sinto assim meio incomodado, tá ligado? Porque os valores, né, os valores da religião muçulmana são valores completamente diferentes do ocidental. E aí é um clash muito grande. E aí o que está acontecendo aqui na Inglaterra? Os ingleses estão revoltados porque eles estão vendo todas as cidades deles serem dominadas por islâmicos e eles acabarem sendo minoria no próprio país deles. Então, eles estão meio que acordando para isso. Tá ligado? E por isso que tá tendo essa tensão. Aí tá tendo muita tensão
As pessoas estão colocando a bandeira na Inglaterra em todas as ruas, nas janelas, a bandeira da Inglaterra e a bandeira do Reino Unido, né? Que são duas bandeiras diferentes. Aí, mano, eu passo pelas ruas aqui, aí tá tudo. Tem várias bandeiras da Inglaterra, a bandeira do Reino Unido, meio que a população acordando. Só que ao mesmo tempo que eu sinto que a maioria tá acordando anti-islamismo. Tá criando-se uma cultura anti-islâmica e a cultura islâmica. E tá dando tipo um choque entre as duas, tá ligado? Que é o Ocidente versus o Oriente. E essas duas estão começando a bater de frente uma com a outra, tá ligado? E isso vai só aumentando. E o que desencadeou isso aqui na Inglaterra também foi a questão dos botes que vêm da França com imigrantes ilegais. O que acontece aqui na Inglaterra? Se você vem como um refugiado, um refugee pelo mar e entra na Inglaterra, quando tu chega aqui na Inglaterra, o governo inglês te recebe como refugiado, sendo que a maioria deles não são refugiados, eles só estão saindo dos países deles em busca de ter uma vida melhor num outro país, no caso aqui o Reino Unido, só que eles vêm como refugiados. E os refugiados aqui ganham vários benefícios. Então o que acontece? Uma pessoa quando vem refugiada, ela é hospedada num hotel e tem refugiados que ficam hospedados em hotéis de 4 estrelas, como Holiday Inn, Premier Inn. Lá eles têm comida de graça, roupa de graça, ganham celular, ainda ganham 50 libras por semana, só pra morar lá. Então eles moram num hotel, tem comida de graça, tem roupa de graça, ganham 50 libras por semana, ganham um telefone e mora ali. Aí, quem paga isso tudo é o cidadão britânico que paga os impostos, porque isso é tudo pago com o dinheiro público. Tá ligado? Então essa situação de ter esses botes vindo da França desordenados e quase não tem deportação, e de forma desordenada esses botes começaram a vir, isso começou a despertar a revolta nas pessoas do Reino Unido aqui, de onde eu tô, e com isso a tensão foi aumentando, e agora tá passando de ser uma guerra entre esses imigrantes ilegais que vêm, mas agora tá virando uma guerra contra os islâmicos e tá virando uma guerra do Ocidente contra o Oriente. Valores ocidentais cristãos, que são os meus, por isso que desse lado eu apoio mais os valores cristãos ocidentais, que é o que eu cresci, contra esses valores orientais de terroristas que matam por causa de fé, matam por causa de religião. E aí essa grande briga que tá rolando aqui agora. E aí tem a esquerda que tá fazendo protesto, faz vários protestos, a esquerda. Inclusive hoje teve esse ataque na sinagoga, eu tava vendo uns vídeos agora ali no meu telefone, de pessoas fazendo protestos sobre Gaza, no mesmo dia que teve um ataque terrorista de um terrorista islâmico da Síria, aqui em Manchester. No mesmo dia tem protesto a favor de Gaza em vários pontos do Reino Unido. Aí me faz pensar, mano, caraca, mano, onde essas pessoas estão com a cabeça, mano? Onde essas pessoas estão com a cabeça, mano? Cara, pra onde o mundo tá indo, velho? Na moral, pra onde o mundo tá indo? Sinceramente, tá complicado, mano. O mundo tá muito polarizado. E, cara, o que eu tenho pensado, né, tem que estar preparado, irmão. Tem que estar preparado, irmão. Tu tem que estar muito bem preparado mentalmente pra tu poder crescer na sua vida, tá forte, tá estoico, estudar estoicismo, estudar filosofia, estudar como você fortalecer sua mente, ficar forte, treinar, se alimentar bem, parar de se distrair com conteúdo que não gera nada, pra você poder, pra
eu tenho feito isso pra o quê? Pra eu poder sobreviver isso, mano. E levar o meu filho e salvar o meu filho, mano. Salvar minha família de tudo que tá acontecendo. Porque tá difícil, mano. E mesmo, tipo assim, eu até tô tentando evitar assistir vídeo, evitar me envolver com essas coisas, mano. Só que acaba sendo inevitável, porque a gente vive nesse mundo, né, mano? Nesse mundo aqui. E, invariavelmente, isso pode influenciar a gente, mano. Porque eu até tava falando com uma pessoa aqui hoje, né, sobre os mercados de Natal esse ano. Mano, os mercados de Natal esse ano vão ser muito perigosos, mano. Esse Natal vai ser perigoso, irmão. Tem que tomar muito cuidado aonde você tá indo, onde você tá inserido. Tá ligado? Não ficar gastando tempo à toa, gastando energia à toa, porque, cara, são tempos difíceis. E é guerra atrás de guerra, e tem a Rússia que tá em guerra lá com a Ucrânia e com a OTAN. Aí tu não sabe o que vai acontecer dali. Aí tem a outra guerra lá de Israel com o Hamas. Aí tu não sabe o que vai acontecer naquela guerra de Israel com o Hamas. E a inteligência artificial aí bombando, tu não sabe o que vai acontecer com a inteligência artificial, aí, mano, olha só o tanto de coisa que tá acontecendo. Cara, não tem tempo de ficar se distraindo, mano. A parada é que eu tenho feito, né? É fortalecer o meu corpo, tá ligado? Comer bem, treinar, fortalecer a minha mente, tá bem, tá com a mente sã. Evitar assistir notícia, conteúdo, porque, mano, é só o básico. Só ver o essencial pra tu saber o que tá acontecendo, pra tu não ser feito de bobo, pra você não ser pego de surpresa. Mas depois, evita tudo isso. Evita tudo isso, foca no seu crescimento, foca na sua família, foca em, tipo, melhorar suas habilidades, que é isso que eu tenho feito. Aprendido novas habilidades, lendo livro, focado no meu corpo, pra poder sobreviver isso tudo que a gente tá acontecendo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, mano. Sinceramente, a gente não sabe. Eu só espero, só oro pra Deus, pra Jesus, pra poder guiar todos nós nessa jornada. É a única coisa que eu peço e também me preparo pra isso. Valeu, rapaziada. Nem sei quanto tempo tá aí, mas precisava fazer esse vídeo pra falar sobre isso. Então, se você curtiu aí do vídeo, só quero te pedir uma coisa, lembrando que aqui eu não te vendo nenhum curso, não te vendo nada, não quero te vender mentoria, vender e-book, vender coisa nenhuma, mano. Aqui é só um canal de reflexão, como eu disse. Reflexões minhas sobre a minha vida pelo mundo, JG pelo mundo, e sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal e filosofia aplicada para a transformação pessoal. Valeu, pessoal. Um beijo e um abraço. Tamo junto.